Oi meus amores, começando mais um vídeo no canal. Gente, desculpa o sumiço, tava resolvendo várias coisas, tá bom? E hoje, como vocês virem no título, eu vim me pronunciar sobre o fim do meu relacionamento, tá bom? E gente, eu ainda não tinha vindo falar, tá? Algumas de vocês tinham percebido, tá? Até porque eu tava falando sobre procurar casa pra alugar, então eu acho que meio que vocês estavam assim, né? Meio que desconfiadas. E, gente, enfim, resolvi vir falar sobre, né, o que aconteceu. Como vocês conseguem ver, eu já estou em outra casa, inclusive. Vou soltar pra vocês, né? Acredito que até sábado eu já posto pra vocês aqui, eu tô pela casa, tá bom, meus amores? E não fiquem preocupados comigo, porque eu tô feliz, tô bem, tá? Agora é uma fase que eu vou precisar muito do apoio de vocês, muito, 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 da compreensão também. E é isso, gente, tá? Vou falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, né? Até aqui, do porquê que chegamos a essa decisão. Enfim, gente. Mas se você é novo por aqui, eu te peço para você se inscrever no canal, tá? Para você estar acompanhando essa nova etapa da minha vida, essa nova fase da minha vida, né? Mãe solo de 5 crianças, tá bom? E literalmente do zero, né? Tô recomeçando a minha vida agora, né? Vou recomeçar a minha vida a partir de hoje aqui com vocês, tá, gente? Eu mudei ontem de casa. Ainda tô organizando as coisas por aqui, tá bom? Então, como eu sozinha, né, com as 5 crianças, é um pouco mais complicado de conseguir ajeitar as coisas, botar as coisas no lugar direitinho. Mas, gente, vamos ao que interessa. Então, Samuel nasceu, né, nasceu dia 2 de fevereiro. E assim que eu cheguei em casa, acho que lá pro dia 5, né, que eu recebi alta, Nathan ficou comigo em casa, eu teve aquele cuidado todo comigo nos primeiros dias, tá? Sabe? Foi bem assim, bem maravilhoso, sabe? Nossa, foi um apoio que eu nunca tinha tido antes, né, nas minhas gestações anteriores. Então, pra mim, aquilo ali foi essencial, me ajudou demais. Mas quando eu tava com 13 dias de cesariana, as coisas começaram mudando, né? Acredito que foi aos poucos, tá? Eu tava bem, assim, num momento difícil, né? Porque eu tinha acabado de ter um bebê e tal, aquela coisa toda, aquele mix de emoção. E não sei, gente, o que aconteceu. Mas eu sei que as coisas foram mudando. E do dia 18 de janeiro em diante, a gente já não estava mais junto, tá? A gente já não estava mais junto, mas muitas coisas levaram, né, a chegar nesse ponto. Quando Samuel fez 1 mês, né, de vida, a gente decidiu voltar a trabalhar com doce na rua, com venda de brigadeiros gourmet na rua e tal. E, gente, eu e Nathan, a gente sempre foi um casal que foi muito unido, a gente sempre planejou tudo junto, a gente sempre pensou em tudo junto, a gente sempre foi muito unido. A gente sempre foi o que a gente mostrou aqui, sabe? Ele até então tinha sido a melhor pessoa, né, que eu tinha conhecido na minha vida e se tornou um pai para os meus filhos, sabe? Ele era meu marido, meu amigo, ele era minha família, né? Que vocês sabem que várias coisas aconteceram e acabou que eu fiquei sem apoio nenhum, né? Em questão de ter família, essas coisas assim, acabei ficando sozinha na vida. E ele segurou na minha mão, ele disse que ele cuidaria de mim, ele disse que não me abandonaria. E não foi isso que aconteceu. Mas enfim, gente, eu não quero, gente, falar, tipo, coisas aqui que possam prejudicar ele, eu não quero falar coisas aqui que possam difamar ele, porque a minha intenção não é essa, tá bom? Com esse vídeo. A minha intenção com esse vídeo é só mesmo esclarecer pra vocês, né, que eu não tô mais casada, não tenho mais um relacionamento, tá? Estou separada e eu lutei demais. E, gente, enfim, depois que a gente voltou a trabalhar com doce na rua, ficou um pouco corrido, né? Porque eu fiquei assim, assustada, com medo de não conseguir dar conta, né? Porque eram 5 crianças, era uma casa, eu tava com um bebezinho recém-nascido, né? Então eu achei que eu não ia conseguir dar conta. E tive crise de ansiedade, quis desistir do canal, sabe? Eu fiquei bem pra baixo. E naquele momento ali eu só precisava de um apoio, eu só precisava de um carinho, de uma atenção. E a correria do dia a dia começou afastando, né, a gente. E acabou que foi se tornando normal. Nathan, ele sempre foi um tipo de homem que, se ele fosse na rua comprar um pão, ele me beijava antes de ir, e quando ele chegava também ele me beijava, tipo, era costume dele. Se eu estivesse lavando louça, fazendo comida, qualquer coisa, o tempo todo Nathan tava me agarrando, me beijando e tal.
aquela coisa toda, né, de marido mesmo. E sempre foi muito carinhoso ao extremo comigo, sempre foi muito carinhoso mesmo. Só que depois que ele começou vendendo doce na rua, ele mudou, ele foi mudando aos poucos, sabe? E quando eu comecei a perceber que ele estava mudando, eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu achei que podia ser, né, por conta da minha ansiedade que estava, né, voltando. Então, eu achei que a minha ansiedade estava me fazendo pensar coisa e que não estava acontecendo nada. Por várias vezes eu me culpei por muita coisa nesse relacionamento, né? Que chegou a reparar, gente, que ele chegava em casa, tipo, muito, muito nervoso. E já não chegava mais, me abraçava, já não chegava mais, me beijava, já não chegava mais e falava comigo. Tipo, de conversar, de dizer como que foi, de aquela coisa toda, entendeu? Então ali eu já fui começando a, né, ver a diferença, mas até então, né, pra mim era o cansaço, porque ele andava muito, muitas das vezes que ele ia trabalhar tava sol quente, então eu relevava de boa. Só que isso começou acontecendo, gente, frequente, tipo, todo dia o Natan saía pra trabalhar, saía pra me dar os doces na rua, quando chegava em casa não me beijava, não me abraçava, não chegava perto de mim, ia direto pro banheiro, entendeu? Tomava banho e ficava agoniado dentro de casa, tipo, agoniado mesmo, sabe? Tipo, nervoso, sem paciência. As crianças chamavam ele pra brincar, ele já não queria mais, já não tinha interesse, sabe, em dar tanta atenção para as crianças. E eu ficava, tipo, controlando as crianças, né? Falando, criança, seu pai tá cansado e tal, o dia foi cansativo, foi corrido, outro dia seu pai brinca com vocês. E assim foi indo, gente. Começou a se tornar uma rotina chata, cansativa, sabe? Todo dia ele acordava, eu fazia os doces, ele ia trabalhar, chegava, tomava banho e ficava agoniado. Às vezes, no começo ele, né, mesmo agoniado, ele tomava banho, deitava e dormia. E de boa, eu entendi o cansaço dele, né? Tipo, tá cansado, deixa ele dormir. E dormia. E começou perdendo sono de madrugada, começou a ficar muito agitado, começou a ficar muito ignorante, começou a ficar muito arrogante comigo, começou a ficar impaciente em questão de tudo, entendeu? E, gente, aquilo ali começou me tocando, né? E eu vi que ele já não tava mais o mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, né, a gente continuou. E enquanto eu estive lá, eu tentei, tá? Vocês podem olhar pra mim aqui e falar, Dani, nem parece que você tá triste. Gente, acho que ninguém fica feliz, né, com um término. Porém, não foi uma coisa que aconteceu hoje, gente. Não foi uma coisa que aconteceu ontem. Foi uma coisa que já estava acontecendo há dias, há meses. Vai fazer 2 meses isso, entendeu? E eu tava lá ainda lutando, sabe, por uma coisa que já tinha acabado. Mas enfim, gente, voltando ao assunto. Passando semanas, passando dias, ele só se afastando, né, de mim, das crianças. Depois começou a querer ficar com a amizade, entendeu? Com as amizades dele. Eu tinha dado um telefone pra ele, pra poder a gente ficar fácil, né, dele trabalhar na rua, de se comunicar comigo. E teve um dia que ele não quis mais deixar eu mexer no celular. E eu falei que eu iria botar senha no meu também, porque eu só não podia mexer no dele, ele também não tinha que mexer no meu. E ele não aceitou e, sabe, eu peguei, quebrei o telefone todinho. Sim, gente, quebrei o celular todo, porque, entendeu? Então, eu achei uma falta de respeito, né, da parte dele, tipo, ele poder mexer no meu celular e eu não poder mexer no dele. Então, na mesma hora eu peguei o telefone e eu quebrei em 1000 pedaços, gente. Não me arrependo disso, não me arrependo de jeito nenhum. Mas, enfim... Meu chão tão lindo, gente. É o brilho que tá voltando. Enfim, gente. Deixa eu ver onde eu parei. Aí, gente, eu quebrei o telefone dele. E, gente, antes de eu quebrar o telefone dele, ele tava se afastando muito, sabe? Natan, ele não parava em casa. Ele só ficava na rua. Quando ele chegava do serviço, ele ia pra ficar com as amizades dele. E não eram amizades boas, entendeu? Amizades ruins, infelizmente, más amizades, más influências. Eu acho que ninguém influencia ninguém a fazer o que é errado, né? A pessoa tem que ter muita falta de vergonha na cara pra ter 25 anos na cara e seguir cabeça de amigo. Eu falo isso, gente, com esse tom de revolta, porque eu fui amiga dele, sabe? Eu fui mulher dele, eu fui tudo que eu pude ser pra ele, e mesmo assim não tava bom, tá? Então eu falo isso com esse ar de revolta por isso, tá bom, gente? Porque eu fiz tudo que eu podia fazer.
Nathan começou a ficar em rua com as amizades dele. Nathan começou a ficar sem ânimo de trabalhar, começou a ter vergonha, entendeu? Tinha dia que ele falava que ele estava com vergonha de trabalhar na rua, que estava desanimado. Aí, gente, passou um tempo e o irmão de uma conhecida minha deu uma oportunidade para ele trabalhar numa joalheria, tá, gente? Que foi os últimos dias que vocês começaram perguntando por ele, por que ele não estava aparecendo. E eu tava falando com vocês que ele tava indo trabalhar às 7 da manhã e só tava chegando às 7 da noite, né? Que no caso eram os horários que eu já não tava mais gravando o vídeo, né? E, gente, sim, realmente, ele saía pra trabalhar às 7 da manhã e chegava às 6 da noite. Aí todo dia Nathan chegava de serviço às 6 horas da noite, tomava banho e sumia pra rua. Tipo, sumia pra rua. E quando ele chegava agitado, ele chegava nervoso. Eu não podia perguntar pra ele onde ele foi, o que ele foi fazer. Entendeu? Teve um dia, gente, que pra mim foi a gota d'água, tá? Que eu já vou contar pra vocês. Mas enfim, gente, esse comportamento dele foi causando muitas desavenças entre a gente no nosso casamento, no nosso relacionamento. E tipo, ele não tava nem aí. Ele chegava e ele me achava triste, ele já não perguntava mais por que eu tava triste, sabe? Eu ficava sobrecarregada, ele já não perguntava mais como foi meu dia, ele já não tinha interesse, sabe? Nada em nada em relação a gente como casal. E eu comecei a perceber isso, mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Aí eu, procurei melhorar, porque eu me culpava. Eu achava, será que é porque eu tô tendo muito tempo para as crianças, não tô dando atenção para ele? Mas não era, porque, tipo, ele trabalhava durante o dia todo. E quando ele chegava, ele não queria ficar em casa, ele ia pra rua. E quando ele voltava da rua, eu já tava dormindo. Então, tipo, ele não, sabe, nem me procurava, né? Pra nada, pra conversar, pra ficar junto, pra nada. Então, depois que eu percebi isso, eu parei de me culpar e passei a tentar melhorar, só que pra mim, entendeu? Comecei a tentar melhorar como pessoa, comecei a tentar melhorar como mãe, entendeu? Até porque Samuel era bem novinho, Samuel fez 2 meses agora, gente, domingo, entendeu? Um recém-nascido ainda, que precisa muito da minha atenção, do meu tempo, da minha dedicação. Não só ele, né? Os outros também, porque são todos pequenos, né? E, gente, enfim, eu fui me magoando, sabe? Eu fui me magoando, fui ficando triste e tomei a decisão, né, de conversar com ele pra ver o que podia ser feito. E eu cheguei pra ele, conversei com ele, falei com ele que eu não tava aguentando mais, que desse jeito não tava dando e que era melhor a gente tentar e conversar e chegar numa conclusão. E, gente, no dia que eu falei isso com ele, ele olhou nos meus olhos e falou: se não tá bom pra você, você pega e vai embora. E essa foi a primeira vez que ele mandou embora da casa dele. E eu fiquei chocada. Porque naquele momento eu me senti usada. Usada de todas as maneiras possíveis. Sim, usada de todas as maneiras possíveis. Por quê? Quando eu conheci Nathan, aquela casa estava bem ruim, entendeu? Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo sabe disso. E, tipo, a gente já se desentendeu outras vezes, mas a gente sempre sentou e conversou. Quando realmente a gente se desentendia, ficava bem chateado um com o outro. Ele ia na casa da mãe dele, dormia, e eu ficava em casa e tava tudo bem. Só, gente, que depois que eu reformei a casa, né, reformei a cozinha, reformei o banheiro, troquei encanamento, fiz a parte elétrica toda, o que custou um dinheiro bom, entendeu? Não foi barato a reforma lá, não foi barato os pedreiros, não foi barato a parte da manutenção, da parte elétrica, nada disso foi barato. Então, quando ele falou isso comigo, que se não tivesse bom pra mim era pra me pegar e ir embora, eu me senti usada, porque eu pensei, poxa, quando a casa estava ruim, ele não mandava embora. Quando a gente discutia, ele dormia na casa da mãe dele, eu ficava em casa e no outro dia tava tudo bem. A gente sentava e conversava de cabeça fria e tava tudo bem. Aí agora que eu reformei a casa, que eu me mandei embora, e tipo, me fez ter uma revolta, sabe? E ali eu comecei a bater de frente com ele, eu falava, eu não vou embora. Não é assim, eu não vou embora, se você quiser sair você. Eu falando com ele, né? Tipo assim, se você quiser sair você, vai lá e dorme na casa da sua mãe. Amanhã é outro dia, vai estar de cabeça quente, volta e a gente conversa. E ele jogava na minha cara, ele falava, incomodado que se mude, a casa é minha, você tá embaixo do meu teto. Gente, era tão humilhante que eu não gosto nem de lembrar. Mas enfim, depois dele tanto pedir pra mim ir embora, eu comecei procurando casa pra alugar. E era horrível parecer aqui pra vocês, sabe? Tipo, normal, como se tudo estivesse bem e não poder falar com vocês o que estava acontecendo, entendeu? E não podia falar com vocês o que estava acontecendo, não era nem porque eu não queria, e sim porque ele não deixava, tá, gente? Lá no meu Instagram mesmo, várias vezes,
Eu tirei nossas fotos, eu tirei o nome dele do meu perfil. E ele ia lá, botava de novo. No meu WhatsApp também, eu sempre tirava nossa foto de perfil, ele ia lá, botava de novo. Então, tipo, ele tava querendo viver de aparência. Ali eu percebi que ele tava querendo viver de aparência, sabe? Porque a gente já não tava sendo mais casal, a gente já não tava tendo nada como casal, sabe? Chegou em um ponto que eu cheguei pra ele, a gente já não tava mais junto, né? Acho que já tinha feito um mês, mas ainda assim, gente, toda vez, o tempo todo que eu estava na casa dele, eu tava lutando pelo nosso casamento, porque tinha dias que a gente tava bem, sabe? Tinha dias que eu achava assim, poxa, acho que vale a pena tentar. E quando ele via que eu tava decidida, que eu tava procurando casa para alugar, ele vinha, ele me confundia de um modo que vocês não têm noção. Ele ficava, vamos tentar novamente, a gente tem nosso filho, eu só tenho você, e você é minha família, e eu sou sua família. E aquilo ali me fazia, entendeu? Perdoar, me fazia tentar novamente. Aí chegou um dia que pra mim foi a gota d'água. A gota d'água literalmente, que ele tinha ficado o final de semana todo na rua, tipo, todo na rua. Ele tinha trabalhado a semana todinha. Ele tinha trabalhado a semana toda e chegou no sábado, foi pagamento dele. Ele saiu do serviço 1 hora e só chegou em casa 3 horas da tarde. E nesse dia eu achei que a gente passaria o final de semana junto, que a gente fosse na pracinha com as crianças, fosse tomar um açaí, alguma coisa assim. E ele não tava nem aí, tipo, nem aí, sabe? Ele chegou em casa contando lá umas histórias, tomou um banho e foi pra rua. Isso era 3 e pouca da tarde. Nesse dia ele chegou em casa 7 horas da noite. Entrou dentro de casa, isso num sábado. Entrou dentro de casa, tomou banho de novo, trocou de roupa e sumiu pra rua. Voltou pra casa, era 11 horas. Foi conversar com ele, eu fui conversar com ele, de que não é assim, de que ele deveria me respeitar e tal, isso, aquilo. Aí ele ficava, você já vai embora mesmo? Tipo, desfazendo de mim, sabe? Como mulher, tava desfazendo de mim muito, sabe? Tava desfazendo muito de mim como mulher. E eu sempre tava ali lavando a roupa dele, cuidando das coisas dele, fazendo a comida, sabe? Sempre tava ali me esforçando. Eu nunca fui um tipo de pessoa de jogar nada na cara. Eu nunca fui um tipo de pessoa de fazer pra dizer que, sabe, pra ter mérito. Eu sempre fiz porque eu gostei de fazer. Tanto que vocês sempre viam eu indo fazer compra do mês. Sempre que a gente ia em algum supermercado, pra ele não se sentir menosprezado, eu dava pra ele o cartão pra poder ele pagar a compra, entendeu? Eu dava pra ele o meu cartão pra poder ele pagar as compras. Porque eu sei, imagino que fere, né, o ego do homem, a mulher bancar a casa e tal. Então eu entendia isso. Então por várias vezes que a gente ia fazer compra, eu dava o cartão pra ele. Quando faltava alguma coisa em casa, eu dava o dinheiro pra ele, poder ele ir na rua comprar, sabe? Eu comprava as coisas para as crianças, tipo roupa, eu comprava pra ele também. Não sempre, porque não tinha muitas condições de fazer, mas sempre que dava eu comprava, sabe? Gente, eu fiz de tudo por ele. Tudo que vocês imaginarem eu fiz, tudo, tipo tudo, sabe? Ele me mostrava as roupas que ele gostava, eu ficava assim, sentida de não poder comprar naquele momento, mas quando eu conseguia um dinheirinho, eu comprava uma bermuda, eu comprava uma blusa, sabe? Eu sempre fiz isso por ele. Não tô jogando na cara, gente, tô falando com vocês, tipo, pra poder vocês não... Pra depois não ter nenhum tipo de comentário aqui dizendo que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter feito assim, ter feito assado. Gente, tudo que eu podia fazer, eu fiz, tá bom? E ele começou a deixar claro muitas coisas que antes não deixava, entendeu? Ele começou a deixar claro que se eu quisesse ir embora, eu podia ir embora, que eu era livre, que ele já não tava nem aí, mas me prendia. Tipo, se eu tivesse que levar as crianças na escola e quisesse botar uma bermuda, eu não podia. Teve um dia também que Samuel tava com um umbigo inflamado e eu botei uma calça pra me levar ele no hospital. Ele me fez tirar a calça, falou que a calça estava muito apertada, que se eu fosse com aquela calça eu não ia levar o menino em lugar nenhum. E o menino chorando de dor. E eu tipo, nossa, você não tá nem pensando no nosso filho e tal, isso, aquilo, e ele nem aí. Entendeu? Fez eu tirar a roupa, fez eu trocar de roupa. E, tipo, ele não pedia com educação, ele sempre pedia agressivo, gritando, xingando, ignorante, sabe? Enfim, gente, já não era mais a pessoa que eu me apaixonei, já não era mais a pessoa que eu conheci, sabe? Já não era mais a pessoa que eu amava. É uma nova versão que eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha conhecido esse lado de Natan. O lado agressivo dele, o lado arrogante dele, o lado ignorante.
Eu passei por muitas coisas com ele nesses últimos dias, que eu não vou nem citar aqui, gente, de verdade mesmo, porque eu tenho até vergonha de falar. Mas, gente, de verdade, é uma coisa que eu não desejo pra mulher nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu mudei de lá, gente, com muita vergonha. Meus vizinhos, sabe, que presenciava essas coisas, por escutar, né, a maneira que ele falava comigo, os xingamentos, as humilhações. Ele me mandava embora, tipo, direto, não tinha nem hora. Justamente por eu, né, tentar controlar ele. Tipo, ele tava ficando muito na rua com essas más amizades, entendeu? Com essas amizades ruins. E eu tentando pedir pra ele ficar em casa. E teve um dia que foi a gota d'água pra mim, porque ele ficou sábado na rua, ele ficou domingo inteiro na rua. E na segunda-feira também. Ele saiu do serviço, ele já não quis mais trabalhar nessa joalheria. Tipo, ele trabalhou só uma semana e não quis mais trabalhar nessa joalheria. Aí chegou uma segunda-feira, né, um dia que ele decidiu que não ia mais trabalhar na joalheria. Ele foi lá só pra conversar com o menino, pra dizer que não ia mais. Aí chegou em casa, acho que era umas 10 e pouca da manhã, tomou café, tomou banho, foi pra rua. E eu já não falava mais nada, né, porque eu sabia que não ia adiantar. Não ia adiantar eu pedir pra ele ficar em casa, porque ele não ia ficar. Aí ele foi pra rua, ele voltou em casa, acho que era umas 3 horas, 4 horas da tarde. E, tipo, eu conversei com ele, eu falei assim, Natan, fica em casa, tal, você já passou o final de semana na rua, vamos ficar juntos, vamos assistir um filme, vamos fazer qualquer coisa. E ele não, e ele falando que não, gente, que não, e esse dia pra mim foi a gota d'água. E, gente, pra mim esse dia foi a gota d'água. Eu implorei, literalmente, pra ele ficar em casa, pra gente assistir filme, pra gente ficar junto. E ele falou que não. Aí ele pegou e falou assim, você quer que eu fique em casa? Eu vou ficar, só não reclama. Eu falei assim, por quê? Por que eu iria reclamar se eu tô pedindo pra você ficar em casa? E, gente, ele falou que eu ia me arrepender de ter pedido pra ele ficar em casa. E eu fiquei, tipo, pensando, né? Por que eu vou me arrepender de ter pedido pra você ficar em casa? Eu só quero ficar com você, pra gente assistir um filme, pra gente fazer qualquer coisa junto. Tipo, gente, eu implorei, tipo... E, gente, eu implorei pra ele ficar em casa e ele disse que eu ia me arrepender de ter pedido pra ele ficar em casa. E ficou muito agitado. Ele tava muito, muito, muito nervoso. Muito nervoso. Tipo, toda hora que ele entrava dentro de casa, ele ficava muito, muito, muito nervoso, sem paz, sabe? Nossa, só parecia que só ficava bem na rua. Enfim, gente, né, ele deitou do meu lado e tal, forçado, porque deu pra ver que ele não queria. E ali eu já tinha me arrependido de ter pedido pra ele ficar em casa. Ele deitou do meu lado, eu vi que ele tava, né, assim, forçado, eu perguntei, tipo, cara, você não quer mesmo ficar aqui? Ele, você sabe que eu não quero ficar em casa e você quer ficar me prendendo, que isso, que aquilo. Eu falei, Natan, eu só queria um pouco da sua atenção, eu só queria um pouco ficar junto com você. Eu queria assistir um filme, fazer alguma coisa. Eu não quero fazer nada. Eu tô nervoso, eu tô agitado. Aí começou a gente andando dentro de casa, dentro do quarto, de um lado pro outro, nervoso, falando assim, ele tava falando que ele tava com ansiedade, eu tô ansioso, eu tô assim, eu tô assado, ele ficava falando, tá me dando uma agonia e não sei o que. E toda hora, sabe, tentando conversar com ele gritava comigo, sabe, tava me machucando tanto, mas me machucando tanto que eu comecei a chorar. Eu comecei chorando, porque eu tava desesperada, ele tava me assustando, sabe, eu não conhecia esse lado dele nesse dia, ele, sabe, foi extremo. E ali eu vi, gente, que tipo, já não tinha mais o que fazer, eu tava implorando por uma coisa que já não existia. Entendeu? Eu tava carente no nosso relacionamento, tava muito carente, me sentindo muito sozinha. E tipo, várias vezes eu deixei isso bem claro pra ele e ele não tava nem aí. Mas nesse dia foi a gota d'água, porque ele viu eu chorando, né? Eu pedindo pra ele parar, por favor, de gritar, que ele tava me assustando, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E ele socava a parede, ele gritava e ele socava a parede. E pra mim ali foi a gota d'água, gente, porque parecia que a raiva que ele tava descontando na parede era como se fosse a raiva que ele tava sentindo por mim, sabe? Tipo que eu vi ali que realmente eu tava lutando sozinha por uma coisa que já tinha acabado. E só eu não queria enxergar, só eu não queria aceitar, só eu estava idealizando uma família que já não existia, um casamento que já não existia. E, gente, nesse dia foi a gota d'água pra mim. Parecia que cada soco que ele dava na parede era uma facada no meu coração. De verdade, me machucou muito, muito, muito. E
nada vai curar essa ferida que ele deixou. Tipo, nada que eu falo em relação a ele, tipo, nada que ele possa fazer. Não vai curar, entendeu? Ontem, quando eu estava me mudando, ele foi lá, tentou conversar comigo, pediu pra me ficar, aquela coisa toda. Mas, sabe, quando você olha pra pessoa e você já não sente mais nada? Pois é, foi assim que eu me senti ontem quando eu olhei pra ele. Eu não senti nenhuma vontade de ficar, eu não senti nenhuma vontade de falar nada com ele, sabe? Porque eu lembrei de todas as vezes que ele me mandou embora. Tipo, ele queria que eu desocupasse a casa dele naquele exato momento, porque eu falei com ele que eu não queria conversar com ele, isso segunda-feira. Aí na terça-feira eu vim embora pra cá, que foi ontem, e hoje eu tô vindo aqui, gente, contar pra vocês tudo que aconteceu, porque de hoje em diante eu quero seguir minha vida, tá bom? Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero poder ser eu, sabe? Eu quero poder vir aqui gravar pra vocês, mostrar minha realidade, sabe? Tá bem comigo mesma, como hoje eu tô muito bem comigo mesma. Eu acho que vocês vão me ver de agora em diante uma versão melhorada, sabe? Não que antes eu não dava o meu melhor aqui no YouTube, mas agora eu vou dar muito mais o meu melhor, sabe? Eu vou ter um ânimo a mais de gravar, porque agora sou eu e meus filhos, sabe? Eu não vou ter estresse, eu não vou ficar triste, sabe? Eu não vou precisar implorar por nada que não seja dado de livre e espontânea vontade. E eu amo meus filhos me amam, e eu não preciso de homem nenhum na minha vida. Então eu entendi isso, né, gente? Eu fiquei com uma pessoa que eu implorei ao máximo, ao extremo, e cada soco, né, que ele dava na parede, gente, sabe? Hoje em dia eu lembro, né, desses últimos dias, como foi, e tento lembrar desse dia, né, em questão, que ele socou a parede, entendeu? E ali eu senti que ele estava fazendo na parede porque ele queria fazer comigo, né, no momento. Mas isso me ajudou muito, 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 me deu muita força para conseguir sair de lá, para conseguir me livrar, tipo, do que eu sentia por ele, que já não era amor, era uma carência emocional, principalmente por eu não ter, né, minha família e tal. Então eu acho que meio que ele se aproveitou disso também, em questão de me usar, né, em questão de sentimento, e me mandou embora, tá, gente? Graças a Deus, Deus botou essa casa no meu caminho. Eu orei a Deus no domingo, e quando foi na segunda-feira de tarde eu vim levar João Vitor pra escola. Eu achei essa casa, entendeu? E o moço me alugou a casa. É um apartamento, né, na verdade. Não é uma casa, é um apartamento. E, gente, nossa, tô muito feliz aqui. Tô me sentindo muito, muito, muito realizada como mãe, como mulher, sabe? Eu quero me cuidar, eu quero me amar, fazer por mim o que muito tempo eu não fazia. Então, gente, eu vou me dedicar ao máximo ao meu canal, para poder dar de tudo pros meus filhos, para me ter foco, objetivo na vida, sabe? Eu quero focar, eu quero conseguir muitas coisas. E vocês vão ver, gente, uma nova versão de mim, melhorada, né? Claro, começando por hoje, tá, gente? Então, se você entrou aqui, né, no meu canal, se você chegou aqui no meu canal por esse vídeo, já se inscreve para vocês me acompanhar nessa nova etapa, nessa nova fase da minha vida, tá bom, gente? E é isso, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido até aqui. Gente, não perguntem nada, 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 nada sobre ele, porque eu não quero falar, de verdade, não quero falar, tá? O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, gente, tá bom? E é isso, beijo e até o próximo vídeo.